controlar mísseis para acertar alvos no monitor. Esse era o objetivo de um dos primeiros jogos eletrônicos interativos da história, o dispositivo para diversão de tubo de raios catódicos, criado pelos físicos Thomas Goldsmith e S.R.A. Mann nos anos 40. Nas décadas seguintes surgiram os primeiros jogos de computador, como Birdie the Brain, Tennis for Two e Space War. Já nos anos 70, os games chegaram aos fliperamas e aos lares, abrindo espaço para a criação de uma nova indústria. A indústria dos games começa a decolar nos anos 70, com a febre dos fliperamas e o lançamento dos primeiros consoles domésticos, como Odyssey e Atari. Nos anos 80, a ascensão do computador pessoal e a chegada do console NES, da empresa japonesa Nintendo, consolidam o sucesso dos jogos eletrônicos. Hoje, o mercado mundial de games movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, sendo maior do que os mercados de cinema e música juntos. Olhando globalmente, a indústria de games já é maior que a do cinema já há algum tempo. As produções dos jogos também são coisas assim que são inimagináveis, né? Os valores investidos para desenvolvimento dos jogos, o investimento em marketing é muito grande. Então, esse mercado vem crescendo, vem tomando cada vez mais força. Agora a entrada também do novo mercado de esportes, né, que é ter os jogos como um esporte, também trouxe uma nova mudança para esse cenário dos jogos e globalmente isso é uma força. Você vê campeonatos surgindo, uma série de coisas acontecendo com investimentos milionários, grandes empresas apostando realmente nesse mercado. E o Brasil não fica diferente. Hoje o Brasil é o 13º do mundo, mas com potencial de crescimento para ser o 4º, 5º do mundo. Hoje se gasta muito mais com o jogo do que com o filme. E toda casa tem um videogame. Como se dizia naquela época, quando o videogame chegou ao Brasil, alguns jornalistas diziam, vai ter uma época que acho que o videogame vai ser como um eletrodoméstico na casa das pessoas. Todo mundo vai ter um. E hoje todo mundo tem um e às vezes mais do que um, né? A indústria de games mundial hoje é rica, né? Quer dizer, dentro das indústrias de mídia, ela tem evoluído muito, tem crescido muito, tem recebido muitos investimentos. Mas ela ainda está se entendendo, ela está num processo de mudança constante, né? Ainda está longe de algum tipo de maturação e consolidação de modelo definitivo. Hoje existe um novo pensamento que é o modelo transmídia, né? Então, esse é um modelo de negócio que a gente olha como se eu lançar o jogo, como que eu posso extrapolar isso para o mercado de cinema através de uma animação, uma série. Esse meu personagem ele pode gerar merchandising, eu posso ter brinquedos, uma série de coisas. Então, existe um ecossistema, né, que você pode trabalhar para ter também um modelo de negócio cada vez mais rentável. Os games como mídia, eles têm se apropriado bastante da indústria do cinema, especialmente, para se desenvolver. Então, em termos de roteiro, em termos de desenvolvimento de personagens, né? Mas também estão muito próximos da indústria de animação, né? Não por um acaso a gente tem uma proximidade no Brasil dessa indústria de animação e games, mas no mundo a gente vê esses pontos de convergência. Nos Estados Unidos mesmo, a indústria do entretenimento, do cinema, dos games, ela está, né, próxima ali, né? Ela tem esses pontos de junção. Os primeiros jogos eles eram simples, né? Muito simples, de mecânica extremamente simples, mas algumas produtoras tiveram ideia de licenciar filmes ou séries. Então, a gente teve, por exemplo, no Atari, o jogo do ET, o jogo não do Sexta-feira 13, do Halloween, que aqui no Brasil foi lançado como Sexta-feira 13. Então, esse licenciamento de personagens e de filmes, de outras mídias, já vem desde aquela época. Os novos jogos, né, o que a gente tem das novas gerações de consoles, eles trouxeram muito realismo, né? Você está imerso dentro do console com ou do PC, com diversos tipos de games, de corrida, de jogos de guerra, entre outros, onde você realmente tem uma sensação de realismo, parece que você está lá dentro. Mas a nostalgia dos jogos antigos é muito grande, porque eram jogos que você não tinha tanta dificuldade para jogar,
E você tinha o divertimento, né? Ou não sei se é mais por uma questão de a gente remeter à infância e tudo que era da infância parece que era mais legal, né? Mas você tem jogos, né? Os jogos de Atari, os jogos de Master System, os jogos de Mega Drive, onde você sabia que você passava algumas horas jogando ali com seus amigos, então isso te remete muito lá atrás. Esses jogos eles têm uma simplicidade no desenvolvimento, mas uma linha criativa e uma linha de diversão muito grande. Então acho que esse é o grande ponto que traz essa atração. A estética do pixel art, né, aqueles quadradões assim na tela, tem a lógica da época do Nintendo, que foi forte para uma enorme geração. Geração que agora está adulta, está consumindo, tem na sua experiência de vida essa identidade do game de maneira maior, mais presente. O cara bate no peito e fala, eu sou gamer. Ou de uma maneira menor, eu lembro disso na minha infância, nossa, que saudade do Mario Bros, né? Eu acho que essa onda retrô é uma coisa que sempre existiu. Tanto que nos anos 80, por exemplo, houve um resgate dos anos 60. O próprio De Volta para o Futuro, ele volta para... tem esse resgate. Eu acho uma coisa positiva, né? Você tem tantos relançamentos, né? O Atari Flashback, o ColecoVision Flashback, tem essa volta, o pessoal de hoje está se interessando pela história, né? Tanto que o documentário que eu fiz, espero que ajude a resgatar um pouco isso aqui no Brasil. Então é uma coisa legal, assim, uma coisa divertida, né? Você poder... Eu, por exemplo, estou com quase 45 anos, você vê na loja um Atari sendo vendido de novo. É uma coisa até surreal, né? Se você for pensar. A gente não se dá conta, mas o videogame, batizado por uma empresa nacional de Inimigo, em uma de suas primeiras aparições no Brasil, faz parte do cotidiano há mais de 30 anos. Hoje, os jogos estão por toda parte, cúmplices de uma realidade conectada, de uma vida online. Pode parecer difícil de acreditar, mas houve uma época em que a palavra videogame não existia em nosso país. Existe uma corrente de pesquisa que entende que os jogos digitais são uma mídia diferente das outras, porque elas são compostas por regras. Na verdade, elas são compostas por 3 aspectos centrais, que é a parte estética, então imagens, cores, sons e todo o conteúdo que, na verdade, a indústria cinematográfica e livros, textos, enfim, né, toda a estrutura clássica da comunicação ajuda a gente a desenvolver. A segunda parte são as regras. Então, dentro das regras, nós temos estruturas que vão negociar com você, jogador, o que você pode ou não fazer. Você pode ir para cima, você pode ir para baixo, você pode pegar essa lata de Coca-Cola e tomar e se deliciar, ou pode amassar e destruir a Coca-Cola. Isso passa mensagens diferentes. Super Mario, você pode salvar a princesa, você não pode matar a princesa. São regras determinadas que vão produzir um sentido. E o terceiro aspecto é o jogador. Ele é uma ferramenta fundamental para produzir sentido para essa mídia. Se ele não existe, não tem informação, é um banco de dados desligado, né? Não importa. Então, nessa estrutura dessas particularidades da mídia, a gente tem lutado muito para entrar nessa discussão. Videogame é arte? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Se os games são uma forma de arte. Eu acredito que sim, né? Porque dentro da arte, a arte é para você expressar sua opinião, suas emoções, sua criatividade. Isso acontece na música, isso acontece na pintura, isso acontece no teatro. E o game acaba unindo tudo isso, né? Você tem um enredo, você tem uma história, onde você põe toda a sua criatividade ali dentro. Você tem a música. Hoje, assim, a parte de edição, de áudio dos games é incrível. Você tem orquestras trabalhando para isso, você tem equipes inteiras trabalhando só focada nisso. Então, a parte visual, muitas vezes os jogos têm um conceito muito lúdico, são coisas... tem jogos experimentais incríveis. Então, eu acredito que sim, é uma forma de arte como qualquer outra, né? Você se expressa através do game. A diferença é que você tem uma interação muito maior, né? Eu coloco a pessoa que está do outro lado para participar
da minha arte de uma maneira diferente. Eu posso criar várias histórias ali dentro. Os jogos são uma forma artística. Desde a época do Atari, do Coleco, do Nintendinho que seja, você já tem uma expressão nova, uma expressão artística nova, que são pixels na tela, se mexendo com cores, é uma forma de arte, por que não? E hoje, com a equipe imensa atrás da produção de um jogo, você tem artistas profissionais contratados, é uma forma de arte. É uma mídia nova, né, com música, com sons, com imagens, sem dúvida, é uma manifestação artística que merece ser preservada. Sim, sim. Eu costumo jogar games no PlayStation 4 ou no computador. Principalmente no Xbox One. Pelo computador. Na maioria eu jogo mais no PS4 mesmo. Eu geralmente jogo games em PS4. Eu jogo atualmente no PlayStation, Xbox, mas eu jogo os mais clássicos, Mega Drive e Super Nintendo. Eu tento sempre me manter informado dentro do mundo dos games, para saber as novidades, as estreias. Eu assisto muito canal de streamer. Twitch, alguns streamers no YouTube. Os campeonatos que aparecem na Globo, eu assisto pelo YouTube os vídeos da Globo. E aí eles fazem narração dos jogos de luta. E aí esses eu assisto porque eu gosto muito da narração brasileira. Eu assisto gameplay principalmente pra aprender como me desenvolver no jogo. Eu assisto os vídeos de gameplay para poder passar das fases, que eu não consigo, mas eu gosto bastante, assisto sempre. Não costumo assistir vídeos de gameplay, na verdade é falta de tempo mesmo. Pra aprender a jogar e conhecer jogos novos. Às vezes quero saber se aquele jogo é legal, se aquele jogo vale a pena ou não eu investir, aí eu assisto a primeira meia hora. Os games eles têm cada vez mais mercado, eles vão crescendo mais e mais. Realidade aumentada já é uma coisa que já está acontecendo bastante, eu acho que é o futuro que já está aí. Eu acho que a interatividade vai ser cada vez maior, de inserir a pessoa dentro do universo do videogame mesmo. É a realidade virtual, a gente entrar no jogo, participar, ser coautor da história. Você mesmo tem que se movimentar, você mesmo tem que agir. Então eu acho que no futuro próximo, talvez, a gente possa já estar dentro de um game, literalmente. Eu espero que seja isso. A gente tem que esperar muita coisa ainda, né? Mas com certeza a realidade virtual está chegando aí com força. O Brasil é o 11º maior mercado de games do mundo. Em número de usuários, estamos em 4º lugar, com 61 milhões de gamers. Desde a chegada tardia do Atari, em 1983, o consumo de jogos eletrônicos no Brasil movimenta muito dinheiro. Mas apesar de sermos um grande mercado consumidor, o desenvolvimento de games nacionais evoluiu muito lentamente. Historicamente, a gente tem duas grandes características dessa indústria brasileira. A primeira, que nós vendemos jogos muito mais do que produzimos. A área comercial até hoje no Brasil ela é mais desenvolvida, mais ampla. As representações comerciais que a gente tem aqui, Electronic Arts, Ubisoft, são empresas que estão vendendo jogos aqui, não desenvolvendo. E a gente tem um consumo também bastante elitizado, porque videogame, o jogo digital em particular, sempre foi muito caro. O início da indústria de games no Brasil, ela começou de uma maneira extremamente tímida, com pessoas que traziam videogames em viagens internacionais ou que adquiriam na Zona Franca de Manaus de maneira extremamente restrita, né? E, claro, o contrabando sempre existiu. Ao mesmo tempo, empresas grandes como a Gradiente, a Philips do Brasil, a Sharp do Brasil, vendo a explosão desse mercado, licenciaram produtos oficiais, como o Atari, o Intellivision, o Odyssey. Então, o início foi essa coisa curiosa, foi o pirata, entre aspas, andando praticamente de mãos dadas com o produto oficial. Depois disso, a gente teve alguns marcos com a entrada da Tectoy, que esse acho que foi um grande marco também para a indústria brasileira, porque a Tectoy investiu realmente no mercado. A Tectoy, no Brasil, ela foi responsável por fazer o sucesso comercial do Master System, Quer dizer, toda criança gostaria de ter um Master System e a Nintendo nunca teve, ou pelo menos naquela época, não teve essa presença forte aqui no Brasil. Então ela não se manifestou tão fortemente quanto a força comercial da Tectoy na época. E essa enorme força de vendas fez com que o Brasil fosse o único país que
batesse a Nintendo em vendas no mundo. A chegada da microinformática também tem as suas particularidades no nosso país. Como os videogames, e por causa da lei de reserva de mercado, tivemos uma inundação de computadores clones no Brasil, feito por empresas daqui. Então, em vez do ZX Spectrum, da Sinclair inglês, nós tivemos o TK-90X da Microdigital. Foi uma febre, os computadores tinham jogos e foi uma febre aqui no Brasil também. E os primeiros jogos brasileiros foram feitos por esses computadores. Jogos extremamente rústicos, em preto e branco, com pixels grandes. E geralmente jogos do gênero Adventure, aventura. Então você digita, abra a porta, vá para o sul, escale, suba na árvore, pegue tal item. E tivemos alguns pioneiros no Brasil que criaram jogos assim, como o Renato De Giovanni, que criou um jogo Amazônia, que é super famoso. Com relação ao desenvolvimento dos jogos, né, no Brasil, antigamente a gente tinha muita questão da localização, né? Então você tinha alguns jogos que eram dublados, conseguia se colocar uma legenda. Depois a gente começou a ter alguns jogos que eram exemplo da Turma da Mônica, onde você tinha toda uma engine que não era criada aqui, que era criada fora e tinha que se fazer uma adaptação, e ali você colocava os personagens dentro daquela mecânica, que foi, assim, acho que para a época era algo incrível. Depois a gente teve uma nova fase com a própria Nintendo entrando junto com o Gradiente, né, criando a Playtronics, que também foi um outro marco. Mais para frente a gente teve a chegada do PlayStation, que esse eu acho que foi um grande divisor. Apesar de ainda nesse período a indústria não ter mais a produção, teve uma série de mudanças na indústria, no mercado nesse período, a entrada do PlayStation fez com que a gente tivesse uma grande cobertura do videogame nos lares, né? Depois vem a nova geração, que aí é PlayStation 4, Xbox, onde a gente começa a ter o amadurecimento, a grande aposta das indústrias, né? A Microsoft apostando no mercado local, a Sony apostando no mercado local, com produção, com criação de jogos, investimento de marketing, em produto. E agora a gente chega na parte do mobile, né? Onde a gente tem essa democratização dos games, onde um game está na mão de qualquer pessoa, com um celular. A internet, ela trouxe, além da facilidade de você buscar as informações sobre determinado jogo, ou você até adquirir aquele jogo, ela trouxe algo muito mais importante, que é a comunidade na forma de fóruns, de grupos de jogo. Formou-se um grupo imenso, em alguns casos, de pessoas com aquele interesse comum, jogando online, jogando simultaneamente. A gente brinca, né? Nós que somos saudosistas, a gente, mas naquela época meus amiguinhos sentavam comigo na sala para jogar Atari, era muito mais legal. Será que era muito mais legal? Eu sou nostálgico, mas hoje não tem barreiras. Você está no Brasil jogando com uma pessoa que está na China, o outro está nos Estados Unidos, o outro está na Austrália. O planeta Terra ficou pequeno. Antes você tinha que buscar livros fora do Brasil, uma série de coisas. Era difícil você ter informação para o desenvolvimento. Hoje não, a internet ajudou você a ter a informação, você criar as comunidades. Muitas vezes você tem grupos que se reúnem, que se ajudam para desenvolver novos jogos.
Então, essa informação e essa conexão, esse trabalho social ajudou muito para o crescimento da indústria como um todo. Então, acho que a internet tem sido um símbolo e um facilitador para esse processo, até para a gente deixar de ver isso como um núcleo tão fechado de pessoas, né? E como um aspecto cultural num amplo maior, né? Nós assistimos TV, nós escutamos rádio, nós ouvimos música e nós consumimos jogos. Está dentro dos hábitos midiáticos do brasileiro, precisa ser considerado assim, né, também. No Brasil, em particular, o principal modelo de negócios é B2B, é business. Ou o cara que é um desenvolvedor de jogos, ou ele vai fazer, vai entrar nos editais, que aparecem muito, editais do governo, de associações, enfim, para ajudar o desenvolvimento desses jogos independentes, como um autor, ou ele vai trabalhar na indústria, desenvolvendo jogos para treinamento corporativo, adver games. É uma forma de capitalizar para conseguir depois entrar nesse universo dos jogos autorais que é caro e arriscado. Hoje você tem cursos digitais de games, para programação de jogos, para roteiros de jogos. Então houve uma evolução fenomenal, né? De um primeiro momento que não se sabia nada, praticamente, né? Na época do Atari vinha tudo de fora, o máximo que se fazia era traduzir um manual, ou criar um manual. E agora, para se realmente criar jogos aqui no Brasil, acredito que alguns de bastante sucesso, inclusive no exterior, né? Profissionais brasileiros que trabalham no exterior também. Hoje você tem algumas maneiras de financiamento dos games. Bom, tem o financiamento próprio, que acontece muito quando a gente fala dos desenvolvedores independentes. Você tem um, dois, três desenvolvedores que gostam muito e querem criar seu próprio game. Então eles começam a desenvolver em casa mesmo, ou criam uma pequena empresa para fazer isso. Tem as grandes empresas que acabam financiando os jogos. E muitas vezes se você tem um jogo muito bom, você tem uma publisher que a gente chama, como se fosse uma editora de livros, por exemplo. Você tem a pessoa lá que tem um bom livro, a editora vai lá e banca e coloca seu livro no mercado. Uma publisher faz a mesma coisa. Para colocar seu jogo no mercado, ela aposta nisso. Além disso, a gente tem algumas iniciativas também do governo, tem BNDES investindo muito forte, né, apoiando com a linha de criativa, né, isso é importante para o mercado. Tem a Ancine com editais também acontecendo. O futuro dos games, eu acho que a gente está entrando já no campo da ficção científica. Tem o livro Ready Player One, o jogador número 1, né, que o Steven Spielberg está transformando em filme. É uma coisa que você vai quase que, acho que constantemente, você está desperto, você está num jogo, você está no virtual, você vai entrar de uma forma no jogo que vai ser difícil de você distinguir a realidade do jogo. O futuro dos games, ele está muito nessa questão da imersão. Cada vez mais a gente vai ver essa imersão, seja através do controle de movimento, seja através da realidade virtual, dos óculos, né? Agora a questão de óculos também, que possuem sistema de holografia. De maneira mais imediata, eu vejo que a gente ainda vai continuar tentando penetrar nesse território da realidade virtual, várias áreas, para educação, para comunicação, para entretenimento, mas isso ainda é uma tecnologia muito cara, muito difícil, e vai demorar um tempo ainda até isso entrar. É uma coisa que, desde que se inventou o jogo digital, desde que se tem a ideia da computação, se pensa em entrar no computador e viver a experiência lá dentro. Filmes, séries, tanta coisa já explorou essa discussão, né? Então a gente sonha em um dia fazer isso e um dia conseguiremos. Não vai demorar muito, mas não vai ser em 2018. Realidade virtual, streaming, jogos multiplataforma, resolução cada vez melhor. As previsões para o futuro dos games são as melhores possíveis e devem elevar os jogos eletrônicos a novos patamares.
Exposições no Museu de Arte Moderna de Nova York, no Museu do Louvre e na Bienal de São Paulo, por exemplo, mostram que os games têm se consolidado não apenas como um grande negócio, mas também como uma forma de arte.